Olá, internautas do Sistema Web Juventude de Comunicação, que é mais uma vez pioneiro em ação social, estará hoje proporcionando uma série de entrevistas dos candidatos e candidatas ao Conselho Tutelar 2019 de Marechal. E a nossa segunda entrevista é com Remy Tenório. Remy, seguindo a nossa logística de apresentação, o senhor tem 2 minutos para se apresentar. Boa tarde, professor Lu. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, internautas da Web Rádio Juventude. Eu sou Remy Tenório, tenho 51 anos. Fui trabalhador da prainha, garçom da prainha, durante um certo tempo, garçom da Peixada do Pareia. Depois fui para a Praia do Francês, na Beleza Tropical. E hoje, desde 2013, atuo na área em defesa da criança e do adolescente. E é com muita satisfação, assim, eu vim atuando nessa área porque é um amor que eu tenho pela causa da infância, né, e já faço um trabalho paralelo a esse, né, já fazia muito tempo, já vim fazendo os trabalhos sociais na área do esporte, na área de cultura, na área de lazer, com crianças e adolescentes do nosso município, e pretendo continuar agora na defesa dos direitos, né, de 2013 para cá, e continuar mais uma vez defendendo essa causa, o qual a gente sabe que a responsabilidade é muito grande aqui no nosso município, né, o quanto tem crianças e adolescentes com seus direitos violados, e a gente sabe que não é fácil. Por isso, eu me disponho, lancei meu nome a esse propósito, mais uma vez. Ok, Remy. Agora a gente vai para a nossa primeira pergunta. É a seguinte: explica para o eleitor deodorense qual é a função de fato do órgão Conselho Tutelar na cidade. 1 minuto e 30 segundos. O Conselho Tutelar, na verdade, é uma ferramenta de muita importância, de grande utilidade para toda a sociedade em geral. É um mecanismo que, na verdade, ele surgiu desde 1990, ele surgiu com o intuito de garantir a proteção integral, professor, da criança e do adolescente, não só no estado de Alagoas, não só em Marechal Deodoro, mas isso em todo o Brasil. E assim, ele dispõe de outra ferramenta paralela a isso, para que isso seja garantido, esse direito seja garantido, que é a participação efetiva da sociedade, entendeu? Através das denúncias, porque sem ela é difícil fazer esse trabalho, garantir esse direito. Perfeito, Remy. A nossa segunda pergunta é a seguinte: o que é o ECA e o que ele determina? 1 minuto e 30 segundos. O ECA, como eu falei do Conselho Tutelar, ele surgiu paralelo também à existência do Conselho Tutelar, no governo de Fernando Collor, justamente com essa intenção de garantir, proteger a criança e o adolescente que se encontra com seus direitos violados e ameaçados. Porque naquela época a criança e o adolescente, eles eram chamados de menores. A lei, na época, chamava a criança e o adolescente de menores, de trombadinha, e aí daí foi feito aquele trabalho, na verdade, em defesa, né, da criança e do adolescente, para que ele venha ter uma proteção integral. E daí foi estabilizado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para a nossa terceira pergunta. Remy, observando o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente no artigo 136, inciso 10, ler
E entende-se que o conselheiro tutelar, a partir do momento que ele é acionado, ele vai representar em nome da pessoa e da família contra qualquer tipo de violação ou suspeita de violação dos direitos da criança e do adolescente. O conselheiro tem a obrigação de acompanhar e aplicar as medidas pertinentes de cada caso específico que violou os direitos infanto-juvenil. Pergunta ao senhor, pode nos mostrar um exemplo ou exemplos onde se pode detectar que houve violação infanto-juvenil e que o Conselho Tutelar deve ser acionado? 1 minuto e 30 segundos. Certo. O exemplo de uma família, por exemplo, de uma criança, a mãe levou a criança a um posto de saúde para uma determinada situação e não conseguiu atendimento. Não conseguiu pela questão da demanda, pela questão do médico ou de qualquer outra situação, a mãe não conseguiu. E aí ela voltou várias vezes, mesma unidade de saúde, e não conseguiu o atendimento. Às vezes a gente pode até receber um caso desse. Graças a Deus aqui em Marechal nós não temos, mas é possível, né, na educação, na saúde ou em qualquer outra área. Mas aí o que é que acontece? A gente encaminha, a gente procura saber, a gente vai até a unidade de saúde e vai ver se o que a mãe relatou é verdade, procede. Caso seja verídico, a gente vai requisitar da Secretaria de Saúde o atendimento àquela família, àquela criança. Aí, caso a Secretaria de Saúde ela não atenda a nossa demanda, a gente encaminha o Ministério Público a notícia de fato. A nossa quarta pergunta, Remy, é a seguinte. Uma gestante que passa por problemas financeiros e de saúde pode acionar o conselheiro? 1 minuto e 30 segundos. Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também prevê que a criança ela tem direito à vida. Isso antes mesmo do seu próprio nascimento, né? Quando ele surge no ventre, ele já tem o direito. Então, ela pode procurar o conselheiro tutelar, pode procurar o conselho. Na função de conselheiro, o conselheiro deve saber qual é o direito, qual é a demanda que está sendo necessitada por aquela mãe e fazer o encaminhamento, se for na área da saúde, na área da assistência, e aí daí por diante. Bacana. Remy, a nossa quinta pergunta é a seguinte. Se numa escola faltar merenda, faltar professores ou faltar transportes para as crianças, o conselheiro tutelar pode ser acionado? Se sim, quais são as medidas que ele deve fazer? 1 minuto e 30 segundos. Certo. Assim, professor, o senhor disse faltar. Quando disse faltar, quer dizer, a gente já verificou, a gente atendeu a mãe, a família, uma reclamação que na escola está faltando. Então, a gente foi até a escola e realmente está faltando. A gente requisita da Secretaria de Educação, né, que seja tomadas as providências. Daí a gente dá um prazo, né, aquele prazo o mais breve possível, o mais rápido possível, para que seja resolvida a situação. Caso contrário, a gente informa o Ministério Público e entra com a representação contra o Poder Público. Ok. A nossa última pergunta é a seguinte. Citando o artigo 136 novamente, inciso 9, diz que uma das atribuições do conselheiro tutelar é assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Pergunta ao senhor, se acha capacitado para assessoriar o Executivo na proposta?
orçamentária do município? Se sim, qual seria a sua estratégia? 1 minuto e 30 segundos. Claro, professor. Nós, como conselheiro, assim, nosso papel realmente também é assessorar o gestor nessa questão, nessa elaboração, junto com o CMDCA, para que a gente crie, para que a gente promova ações de prevenção, ações que venham fazer trabalhos na comunidade, né, em relação à criança e ao adolescente. São trabalhos voltados nas escolas, né, trabalhos que venham detectar crianças com seu direito violado na questão de maus tratos, né, crianças que tenham na área crianças, adolescentes infratores com situação de dependência química, né, e outras demandas que nós temos, questão de gravidez na adolescência. Remy, o tempo acabou e agora o senhor tem 3 minutos para mostrar ao público as suas considerações finais, tá certo? Marcando. Eu peço mais uma vez aos amigos de Odorense, né, os conterrâneos da Santa Rita, Barra Nova, Massaneira, da região dos Canais e de todo o Marechal, que pretendo, né, mais uma vez, continuar nessa luta, na defesa dos direitos de criança e adolescente do nosso município. É um trabalho zeloso, é um trabalho bastante importante na comunidade, mas eu me considero preparado para, junto com meus companheiros lá, a gente poder continuar, desenvolver ainda mais o trabalho que a gente vem fazendo, porque sabemos que o trabalho do Conselho Tutelar, ele não é um trabalho visível pela sociedade, porque a gente zela pela garantia da imagem da criança, do adolescente, da família. A gente tem esse cuidado, né, de não relatar, mas assim, nos nossos relatórios trimestrais, nós estamos informando aos órgãos, né, à rede, as nossas demandas. Então, eu peço aos amigos, aqueles que conhecem o trabalho de Remy Tenório, com o número 27, para no dia 6 de outubro confirmarem. Peguem o título de eleitor, a identidade, né, e vamos votar 27. Remy Tenório, mais uma vez, para a gente continuar desenvolvendo um grande trabalho em defesa da criança e do adolescente do município de Marechal Deodoro. Muito obrigado, Remy Tenório, pela sua participação ao Sistema Web Juventude de Comunicação. Nós agradecemos a sua participação. Eu que Boa agradeço. Sorte na sua campanha. Muito obrigado. Eu agradeço a você, professor, o Valmir, e a Web Rádio Juventude. Muito obrigado.